que estão ali no Oriente Médio e que tem um mercado imenso. Mas mais do que isso, o preço do galão de petróleo passa obrigatoriamente pela disposição da OPEP em dificultar a vida do mercado ou facilitar a vida do mercado. Então, eles estão trancando quem tem o poder de fazer explodir uma crise inflacionária global ou não. O Irã, assim, eu acho, todo mundo que eu escuto sobre... Dá pra ela aí, Tramonta. Não, tem aqui ainda. É mais aqui. Acha que o Trump calculou mal esse passo, sabe? Porque, assim, matou o Ayatollah Ali Khamenei, que era realmente o chefe da teocracia iraniana, um cara sanguinário, mulher e nada vale a mesma coisa lá. É de novo, né? Pior do que uma ditadura, é uma ditadura teocrática, onde basicamente vale a lei de Deus, e aí você pensa, né? Porque é isso, outro dia assassinaram... Se tu é a mídia pela qual Deus fala, se as pessoas acreditam nisso, aí fica difícil. Tem o episódio mais brutal, né? Uma mulher foi assassinada pela polícia dos costumes porque estava com o véu mal colocado. Então, assim... dito isso, então, para ficar claro, não tem nenhum tipo de simpatia. Acho que calculou mal, porque matar o Ali Khamenei está longe de encerrar. Porque são 80. Só de conselheiros ayatolás. E parando para pensar também, o Khamenei, ele tinha, o quê, 90 anos? Estava perto dos 90 anos. Já tinha alguém preparado. O filho. Não, a linha sucessória... sabe aquela coisa assim... Tinha filho, tinha neto. Tinha filho, tinha neto. Tem tudo. Todo mundo lá. Tem tudo. E o pior, assim, por mais brutal que isso seja, o Khamenei era alguém que estava negociando o tratado nuclear, né? Era alguém que havia... depois de ter sufocado brutalmente os protestos das mulheres, mas feito concessões ali na direção de determinados estados, você não é obrigado a usar o véu. Diante do horror que é a repressão no Irã, ele era considerado quase um moderado. E o pior, os principais analistas do mundo dizem, agora que chega o filho, a teocracia... Quem escreveu isso foi o Igor Gilov, até na Folha. Eu achei uma frase lapidária. Ele falou, a teocracia no Irã agora veste farda. É a guarda revolucionária. Que é quem é o braço de repressão. Então, assim... que matou 30 mil recentemente. Nos protestos. Contra o regime teocrático. Então, assim... a radicalização do cenário acabou tirando espaço para os que ainda tinham alguma disposição de negociar e deixou aqueles que falam olho por olho, dente por dente, empoderados, né? E o Irã, ele adotou uma estratégia que eu demorei a entender e precisei ler coisas lá de fora e também de pedir ajuda para gente que... Você conhece o Elias Jabbour, por exemplo, né? Ele entende muito de... China, mercado, Oriente Médio e tal, ele me passou análises, né? Estão sendo publicadas até, inclusive, em Israel. Olha o que o Irã está fazendo, né? Eles estão adotando uma estratégia que na diplomacia global ela é muito rechaçada, porque é uma baita de uma covardia, né? Que é você retalhar por terceiros. Então, como ele não pode lançar uma bomba nos Estados Unidos, ele vai na base americana da Arábia Saudita, que está mais perto dele, e ataca. Mas nessa, aí sobra um drone no lugar errado, atinge um hotel, pega, né? Mas por que ele adotou isso? Porque para você fazer as aeronaves que têm as bombas, que seja, elas vão até o meio do caminho de navio, né? Sim. Porque, né, você não vai fazer daqui até lá e tal, cheio de bomba. Então, vai de navio. Uma vez esvaziada a capacidade
bélica, ou seja, você jogou tudo que você tinha para jogar, você leva pelo menos 3 dias para recarregar isso. E o que o Irã está fazendo? Ele está acabando com a capacidade dos americanos de se reequiparem rápido. Porque onde tem base, que está lá o suplemento, etc e tal, uma vez você explode, o cara não vai conseguir fazer aquele trajeto nos mesmos 3 dias que ele fazia antes. Uhum. Então, estão tentando dar um nó logístico. Ou seja, apontando para um desfecho muito mais vagaroso. Tem muita gente que acha que sem botar bota no chão, como dizem, né? Ou seja, exército americano dentro do Irã, os Estados Unidos não resolvem. Problema, o Irã tem quase 1 milhão de soldados. E um território difícil, 92 milhões de habitantes e 1 milhão de soldados. Eu vi esta semana uma entrevista que o William Vac concedeu ao podcast Plano B, do Marcos Lisboa. Uhum. O Vac cobriu 9 guerras. O Vac cobriu a guerra do Irã e Iraque, do Líbano, dos Balcãs, da Revolução Iraniana, a Guerra do Golfo, foi também para a guerrilha da Colômbia. Ele ficou 23 anos como correspondente na Europa e cobriu principalmente isso. E ele deu um depoimento sobre o Irã. E ele manifestou um respeito pelo Irã. Ele falou, o Irã é uma civilização de milhares de anos de antes de Cristo. O Irã foi a pedra, foi o grande problema. O Irã, que na época eram persas, foi o grande problema do Império Romano. Então é uma civilização instalada com conceitos e com um estilo de vida que são muito diferentes, e quem não estudar a história e não conhecer a história para poder agir com o Irã, vai fazer bobagem. Uhum. E aí ele lembrou algumas coisas. Ele falou assim, a Revolução Iraniana foi com base na virada de ponta cabeça de uma ideia em que colocou a autoridade religiosa acima da autoridade secular. Não foi uma revolução que deu tiro na rua, que não sei o quê. Foi uma revolução de ideia, ponto. Aí ele lembra o seguinte, que hoje o regime foi mudando. Hoje o regime é cruel, autoritário, teocrata, é repressivo, sanguinário e tal. Mas que a identidade nacional do Irã é a da resistência à influência ocidental. Uhum. E isso tem uma importância fundamental total. na hora que você vai olhar como é que você vai agir em relação a eles. E diz o seguinte, o regime teocrático, o regime religioso que se impõe pela força hoje, ele só se mantém com base da identidade nacional contra o Ocidente. Porque aquela ideia que nós somos persas, nós somos a história, vocês vão querer aqui impor determinados comportamentos. Então, o regime não caiu, o regime não se rendeu, escolheu um novo ayatolá, e o Trump pensar que vai participar da escolha do novo chefe, que vai impor determinado comportamento lá... Jamais, os persas morrem antes. Né? É um equívoco. E tem um negócio que é muito doido, né, Tramontina, que eu acho que espelha esse raciocínio que você trouxe, que é muito bom, que é o Trump admitir que os 2 homens que ele tinha pensado para o cargo, como se fosse, né, uma coisa de escolher o próximo CEO, morreram nos ataques. Então acabaram mortos nos ataques dos próprios americanos. Então, assim, os nomes que eu tinha pensado acabaram mortos. Ele falou, o que mostra um pouco... a coisa está no terreno do imponderável também. A sorte, entre muitas aspas, né, se é que dá para usar essa palavra para falar de um assunto como esse, é que ele está muito pressionado, o Trump, pela inflação. E vai ter eleição lá também. Sim. O tarifaço. Ele vai se enfraquecer agora no meio do ano, provavelmente. A eleição deles é depois da nossa, deles é em novembro. É em novembro. Provavelmente. Porque o tarifaço, como todos os economistas do mundo disseram, deu merda. Tô adorando esse negócio aqui, ó. Já falei vários palavrões. Tá tirando, ela abriu a caixa de ferramentas hoje, viu? Tu tinha que ver o Tramonta. Na primeira vez que ele veio... De vez em quando eu falo umas coisas aqui, eu falo,
Nossa, eu falei isso. O Tramonta, na primeira vez, ele até veio... Ele veio com a camisa de algodão, normal, não sei o quê. E já chegou falando, cara, que alegria que não é ter que... Tipo, no meu armário, eu tinha lá, porra, pegava sempre uma gravata, não sei o que. Ele conta essa história aí, das roupas que ele tinha que usar lá. E agora é o contrário. Tem dia que ele chega aqui do jeitinho que ele tá aqui hoje, ele fala, pô, cara, que bom, né? Posso só vir assim. Já vim até de bermuda. Mas como eu sou visita, eu vim chique, por favor. Comentem a minha jaqueta, que não fala português. Chique. A bolsa também não fala português, né? Eu botei no chão, eu sou uma menina humilde. Não, aqui, mas então, ele tá muito pressionado pela inflação, o que fez com que ele, hoje, por exemplo, já pregasse, não, vai ser uma saída rápida e tal. Vamos ver. Porra, cara, eles querem inventar umas merda que no fim das contas todo mundo sofre, né? Porque querendo ou não, a gente já tá falando de crise pra valer, pô, com questão de petróleo e tal. E pior, tem uma pessoa que se deu bem nessa história aí, foi o Vladimir Putin. Porque a guerra da Ucrânia caiu realmente no esquecimento, onde ele pegou lá, ele já não tinha estímulo nenhum para devolver, não vai mais. O Irã era um grande fornecedor de combustível para a China, porque os chineses são o pensamento mais estratégico impossível, então se os Estados Unidos embarga, ele vai lá e compra, né? Então, com o Irã fechando o Estreito de Hormuz e etc, e toda a tensão, de quem que os chineses vão comprar? Dos russos. Os russos estão ganhando dinheiro. Bom, tem umas mensagens pra gente aqui, cara. Ai, meu Deus. Ó. Calma, cuidado. Deixa eu ver esse meme. Eu amo. Não, então, tem uns aqui que não fazem muito sentido com o que a gente tá falando aqui. Por exemplo, tem uma galera aqui te chamando de petista, mas não é o caso. Isso é uma parada que deve encher o saco mesmo, que é... Nossa, cara. Então, pra mim, o que acontece? Ó, tem muita gente falando, porra, esse bagulho do Banco Master é um pouco revoltante, e como ele lida com dinheiro e não opinião política, é mais óbvio, sabe? Então, aí os caras falam, cara, olha o Igor descobrindo agora. Tu não falou que era todo mundo igual, que não sei o quê? Não, cara, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo outras coisas e você que tá entendendo essa porra aí, né? E eu não sei, provavelmente pra você é muito pior, porque você lida com esses caras só com isso. Eu ainda de vez em quando converso com os caras de comédia aí, né, cara? É mais suave. Mas quando cai na política, é uma paixão que cega e... Não é você que não tá fazendo um bom trabalho, é que tá cego mesmo. Então, né? Mas isso eu já entendi, que independe do que eu falo. Porque, na verdade, as pessoas vão ouvir só o que elas querem. E se eu explicar que, sei lá, tem um argumento ali, né? E aí eu vou e... Nossa, pô, mas isso é um xingamento? Leia o xingamento que o cara pagou R$200 pra me xingar. Não, esse aqui não tá te xingando, não. Esse daqui é um dos que não tá. Mas, ó, tem um aqui, ó. Mandando um abraço pra maior puxa-saco do Luladão. Não, mas aí pagou R$10, eu quero que se lasque, entendeu? Se fosse o xingamento de 200... Posso dar play em um aqui, Vitão? Tá. Então, ó, vamos lá. Esse aqui é pertinente, na real. Uma mensagem pelo Pix. Dani, você acha que de alguma forma esse escândalo pode acabar interferindo nos julgamentos do dia 8? Já que neste já se questiona o respeito a devido processo legal. Eu acho que o Igor matou a charada quando ele abriu o programa e disse, o rosto da justiça no Brasil, meio que você cristaliza a ideia, por que os especialistas dizem que o Supremo foi puxado para a eleição? Porque você criou condições para se cristalizar a ideia de que sim, a justiça trabalha com lado, sim, a justiça tem carta marcada, sim, a justiça sim. Tipo, se você... A dúvida, ela só precisa de um terreno fértil, né? Porque, de novo, ela vai semear tudo sendo dúvida. Ela não precisa, né? Os processos que precisam de certeza, eles são outros. E por isso que eles são muito mais complexos na vida. Mas a dúvida, ela só precisa de um terreninho fértil, assim, sabe? Então, a grande questão é que, e isso a gente tem visto muito, né? Tem uma outra coisa que esse caso impacta bastante, eu falei isso hoje, inclusive, que é acabar com essa ideia de que você tem
um lado que nas redes está pegando em armas pelos mocinhos e o outro... Porque é o seguinte, se você olhar o que está sendo feito com a Malu Gaspar, por exemplo, agora, por parte de... esses sim, militantes, né, ou influencers que tem... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.